Boa noite. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas iniciou na manhã de hoje uma operação com o objetivo de combater a violência em comunidades localizadas nas proximidades da BR-174. Locais em que o tráfico de drogas e casos de homicídios têm preocupado os moradores e a polícia. Pela BR-174 é possível chegar ao assentamento Tarumã-Mirim, na zona rural de Manaus. O lugar pacato é carente de serviços públicos essenciais, como a segurança pública. Essa é uma localidade muito distante da sede da capital. São quilômetros e quilômetros percorridos para chegar aqui. Mas é onde os criminosos também escolhem para agir e tiram a tranquilidade dos moradores que vivem nessa região. Quem vive aqui tenta se acostumar com o que não via antes com relação à criminalidade. Esse é o ramal Novo Amanhecer, um endereço conhecido da polícia por ocorrências de crimes bárbaros. Em maio do ano passado, um casal de caseiros foi brutalmente assassinado na frente dos filhos dentro de um sítio na comunidade. A mulher grávida teria sido torturada, estuprada e estrangulada. Essa moradora, que prefere não aparecer por medo de represálias, reclama da insegurança que se instalou ao longo dos anos. Era um lugar bom, ótimo, tranquilo. Aqui não tinha crime, aqui não tinha assalto, não tinha roubo, não tinha pilantragem como tem hoje. Hoje em dia você corre seu risco até de sair no portão da sua casa. Como já veio acontecendo, várias mortes aqui dentro. A droga tem causado muita desgraça aqui dentro. Em cada ramal tem bocada, tem muito usuário. O tráfico de drogas e os homicídios têm preocupado os moradores e a polícia. Por isso, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas iniciou na manhã desta sexta-feira uma operação e uma ação de cidadania nas comunidades do ramal do Pau Rosa e ramal da Cooperativa. Os policiais fizeram abordagens e vistorias na entrada dos ramais desde cedo. As equipes também saíram para realizar incursões na área. Aqui são mais de 20 estradas vicinais e cerca de 30 comunidades, onde vivem aproximadamente 8.000 pessoas. Veículos que são furtados em Manaus, principalmente motocicletas, e que elas circulam aqui na comunidade. Nós temos aqui pontos de venda de droga, nós temos vários pontos que foram identificados, foram plotados pela Secretaria de Segurança, né? Nós temos distribuição de droga, muitos moradores aqui já estão na dependência por conta desse movimento, dessa venda, dessa oferta de droga aqui na área. Homicídios, constantemente acontecendo homicídios, né? Estupros, vários outros crimes. Por conta disso, a Secretaria de Inteligência já fez um mapeamento, né, desses criminosos, dessas áreas onde acontecem esses crimes. Esse agricultor, que há 15 anos mora nesta comunidade, aprovou a ação no local. Isso é muito importante porque aqui nós precisamos dessas seguranças, né? Porque realmente tem muitos áudios, coisas aqui que a gente não pode também acrescentar muito a falar, porque se falar há muitos problemas contra a gente. E aí, quanto mais é segurança aqui, se fosse, por exemplo, todos os dias, seria até importante para a comunidade, para o povo, quiser estar mais seguros. Aqui os estudantes também tiveram palestras educativas sobre a questão das drogas. Tendo em vista que é um grupo vulnerável à oferta de drogas. O que nós queremos é que esses adolescentes, as crianças cresçam com uma vida saudável, sem se envolver com drogas. Na segunda-feira, a SSP deve divulgar o balanço das ações realizadas. Um mototaxista foi morto na noite desta quinta-feira no bairro Parque das Nações após reagir a uma tentativa de assalto. Os bandidos em fuga ainda fizeram um taxista refém.
O mototaxista Gilberto Xavier foi surpreendido por 2 homens não identificados que o abordaram nesta esquina do bairro Parque das Nações, na zona norte de Manaus. Gilberto acabou reagindo e foi morto com um tiro no abdômen. Nesta foto é possível ver que um outro disparo feito pelos assaltantes atingiu o tanque da moto de Gilberto e foi por esta razão que o veículo não funcionou mais. Os bandidos, percebendo que o plano tinha dado errado, pularam o muro desta faculdade e lá dentro ainda fizeram um taxista refém e abandonaram a segunda vítima com o carro em um outro bairro da Zona Norte. Os 2 homens seguem foragidos e o caso é investigado pela Polícia Civil. Só esta semana, este já é o 4º caso de latrocínio registrado em Manaus. A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Amazonas acatou a ação proposta pelas empresas do transporte coletivo e autorizou um reajuste de 12,37% no preço da tarifa de ônibus da capital, que hoje é de R$ 3,00. Mas o aumento incide sobre a tarifa técnica, que passaria de R$ 13,15 para R$ 3,54. Entre os argumentos apresentados pelas empresas estão os aumentos de custo para manter o serviço e também o não pagamento por parte da Prefeitura do subsídio de 15 centavos por passagem. Em nota, a Procuradoria-Geral do município informou que a Prefeitura de Manaus ainda não foi notificada sobre a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas para decidir se vai ou não recorrer. Secretários de Fazenda de todo o Brasil voltaram a se reunir hoje em Manaus. E no último dia da reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, a proposta de renegociação das dívidas dos estados com a União dominou as discussões. Em tempos de crise, além de aliviar o caixa dos estados, a medida prevê autorização para 20 milhões de reais em empréstimos este ano. No segundo dia de reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, o evento foi aberto a autoridades e convidados, diferente do primeiro dia em que somente os 27 secretários de Fazenda dos estados brasileiros analisaram propostas para melhorar a economia das unidades da federação. O governador José Mello, no início do evento, se mostrou confiante quanto à aprovação da proposta do Amazonas de isentar o ICMS sobre a energia elétrica da rede hoteleira do estado. Ele ainda acredita que o CONFAS também vai dar uma boa resposta para que o governo diminua a taxa do ICMS sobre o querosene de avião. Nós continuamos perseguindo isso aí, continuamos trabalhando nisso. Ontem mesmo tivemos uma reunião desse sentido. Naquilo que for possível, o Estado continuará fazendo. O segundo momento da reunião do CONFAS de hoje será apenas a votação das propostas que foram apresentadas ontem aqui, inclusive a mais importante, a que prevê um prolongamento das dívidas dos estados com a União. Nós fizemos um grande acordo com os governadores, com o governo federal e criamos um projeto de lei que tem um equilíbrio, uma harmonia entre um alívio de curto prazo, uma redução do pagamento das parcelas no curto prazo, com a adoção de uma série de medidas saneadoras, medidas que vão colaborar para a melhoria da situação fiscal dos estados no futuro. A votação da renegociação das dívidas dos estados com a União, aqui no Conselho Nacional de Política Fazendária, é uma espécie de votação técnica. Se aprovada ou não, ela vai servir como base para uma votação política que vai acontecer no Congresso Nacional, ainda sem data marcada. Vale lembrar que, dependendo dessa aprovação dessa lei, os estados podem até conseguir um novo empréstimo e um prolongamento nas dívidas. A dívida do Amazonas com a União é uma das mais baixas e os pagamentos, segundo o Ministério da Fazenda, estão em dia. Diante deste cenário, a proposta é que o prolongamento da dívida possa trazer ainda a possibilidade de mais empréstimos. E no caso do Amazonas, o Amazonas tem uma capacidade de endividamento de 20 bilhões, o estoque de dívida do Amazonas é 5, teoricamente a gente teria ainda uma capacidade aí enorme, que eu não quero endividar o Estado, mas eu quero algum socorro. Quem deveria presidir a votação de hoje do CONFAS seria o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Mas ele resolveu enviar um representante a Manaus, Diogo Oliveira, que teve acesso ao resumo das propostas. Junto a ele, André Horta, que é secretário-geral do CONFAS. Ele acredita na aprovação das ideias apresentadas pela Secretaria de Fazenda do Amazonas. Esse aceno do governo federal para os estados, isso é uma medida clara e direta de intervenção no domínio econômico para sairmos da crise
crise não se acaba pela natureza. Crise é preciso que o Estado venha e tome uma posição em relação a ela. Durante a votação, somente secretários têm direito a voto. O Conselho entrou pela tarde reunido. A próxima edição do CONFAS será daqui a 3 meses, em um outro estado que será escolhido no final da reunião de hoje.